Então, oficialmente, boa noite a todos. E eu hoje quero falar com vocês, nesse nosso primeiro encontro, né, sobre um livro muito gostoso que eu gosto muito de lidar, tá certo? Como diz o Renato, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, na verdade, liga à psicologia, mas é o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, né? E ligado ao capítulo 1 do Evangelho, no item 3. O livro todo vai falando de capítulos das leis, das soberanas leis deixadas pelo processo de evolução e por o Cristo, para que nós possamos superar muitas das nossas atividades e entendamos o que nós estamos desenvolvendo e como é que nós estamos aprendendo. A primeira coisa que acontece é eu conseguir virar a página aí. Nós vivemos dentro de uma lei natural, que é a lei que vige em todo o universo. E essa lei é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Os cosmos equilibram-se em parâmetros de harmonia, porque procede de uma casualidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Então, o contexto inicial de tudo é que esta lei natural faz com que todo o universo se equilibre, se integre e possa desenvolver-se em harmonia. E nós somos convidados a entender isso para começo de conversa, entender que esse equilíbrio existe, que nós é que precisamos aprender a trabalhar com ele. Isso a parte que comecei a gostar da ideia. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Quer dizer, esta energia interna está lá guardada dentro de nós. Quando a gente vem para este mundo, a gente já começa a receber estímulos para que ele se manifeste, para que ele venha para fora, para que ele comece a trazer o nosso crescimento, a nossa evolução. Isso começou a me chamar a atenção. Aí me veio todo um processo do que aconteceu, por exemplo, com o nosso planeta. No começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconscientes da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa, onde se encarcera, facultando os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. O homem veio, ele começou com o homem primitivo na Terra, dentro de uma sombra, dentro da ignorância completa, quer dizer, ele só tinha algo, uma essência dentro dele que ia começar a cobrar dele essa evolução, e todo um automatismo não consciente que ele trazia lá desde os primeiros processos da evolução e foram se instalando para que ele começasse a buscar o seu crescimento. E ao buscar esse crescimento, ele é atraído de alguma forma por algo supremo, por algo maior, que obviamente ele não sabe explicar, mas que tira ele daquele fechamento, né? E ele começa a ter um caminho dos primeiros voos. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei. A energia que vem de Deus está trabalhando conosco, para que o espírito modele suas asas para a ascensão através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal, ascendendo aos planos da felicidade que almeja.
Caminho difícil esse, né? De aprendizagem. E que para onde você vai ter que descobrir e se preparar dentro de um processo de disciplina, tanto moral quanto social, e tentar controlar aqueles impulsos, e racionalizar aqueles impulsos básicos, mais, né, iniciais do homem, e fazer com que ele comece a perceber que conviver com o outro é importante, trabalhar com o outro é importante. Tudo isso veio acontecendo nesse processo evolutivo. E aí nós lembramos de todo o processo, né, desde Moisés, e isso está nessa página do Evangelho, desde Moisés e os 10 mandamentos, da lei do talião, né, olho por olho, dente por dente. A humanidade vai tentando evoluir e aprender até disso, até que eles começam a ter um primeiro nível de reeducação, que é o primeiro código moral e legal, que é o Código de Hammurabi, onde há os primeiros sinais de respeito à vida e pelos seres humanos. Jesus chega como portador de uma revolução, que tem por base o amor, na sua essencialidade, mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Esta foi a primeira coisa que ele traz, e é o primeiro momento em que ele começa a trabalhar com todos nós, e o primeiro aprendizado que nós todos temos nessa jornada. Nós começamos a trabalhar o nosso eu interior. Nós começamos a trabalhar conosco, a nos entender, a sentir, a viver as nossas emoções. Muitas vezes, quando a gente diz aqui para vocês, conheça-te a ti mesmo, e a pessoa fica lá toda atrapalhada, como é que eu vou fazer para conhecer a mim mesmo? Né? Então, chega lá, o Reginaldo bota o espelho na frente dele, fica lá olhando para ele para ver se ele se conhece a si mesmo. Certo? Aí ele diz assim, esse cara está ficando velho. Não pode. E assim vai. Nós não vamos nos conhecer por isso, mas nós vamos conhecer dentro dessa revolução, pela nossa essência. De uma forma bem sutil, mas ela vai vindo para fora e vai alicerçar os nossos valores. Os valores em que aqueles que nós desenvolvemos dentro de nós e os valores que nós nos envolvemos e passamos também para a sociedade. O que Jesus fez? Ele trazia uma nova versão da realidade centrada no ser imortal. Até então, naquele momento, o ser era mortal. Que era um ser que procedente do mundo espiritual e a ele envolvendo o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. Porque aí você compreende pelo primeiro momento, certo? O processo da reencarnação. Você começa a entender que você vem e volta, vem e volta. E nessa verdade você vai estruturar todo um processo em que você veio para se educar e reabilitar-se dentro da história. E não para ser punido e destrutivo. Mas para isso a gente tem que chegar lá. Por isso a transformação em planeta de regeneração, com essa primeira ação que Jesus nos trouxe neste processo evolutivo. Os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na evolução do eu profundo, iluminando a sombra e vencendo. Nós vencermos a escuridão dentro de nós, a ignorância, o processo de desconhecimento de nós mesmos, para que nós possamos, nos conhecendo, começar a evoluir, crescer e integrar-se ao outro, numa troca que nos permita evoluir. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Todo ele e todos os seus discípulos, espargidos pelo mundo então existente, levavam esta mesma mensagem, de que nós tínhamos que buscar nosso crescimento, nosso futuro, que era transcendente,
e além daquele limite de corpo que nós vivíamos. E essas informações também nos vinham já nas outras regiões que foram sendo descobertas, já se trazia esse sentido de evolução, de que as pessoas não morriam, não acabavam ali, elas partiam para uma nova etapa. E essa proposta de que ele trouxe na Boa Nova, que nos propunha tornando-se o caminho, e a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento da sabedoria e do amor. É você, na realidade, encontrar você. É você, na realidade, começar a perceber todos esses processos de que você é capaz. Que você é capaz de transformar. Por isso que eu brinquei agora há pouco, eu vou mandar a mensagem do Reginaldo, porque ele realmente começou a fazer isso. No susto, muito provavelmente intuído, mas ele começou a enxergar este caminho, a descobrir qual era a sua verdade. E essa verdade ser descoberta no isolamento, na solidão que não foi opcional, foi uma solidão que nos foi imposta e que nós tivemos que aprender a começar a viver conosco mesmo, para até entender o outro em nós e nos entender no outro. E é ali que a gente começa a aprender de nós, ter a sabedoria do nosso processo de vida, da verdade da nossa vida, e desse sentimento mais forte que nos liga a algo maior. Nós vamos começando a viver esse processo todo. Diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo, responsável e a si mesmo responsável, e assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. E essa é a grande arma e a grande dificuldade que nós temos. Primeiro, assumir a consciência cósmica, que nós estamos fazendo parte de algo muito maior do que os nossos limites aqui. E essa consciência cósmica começa a nos dar uma escala de valores, né? Que vão reger as nossas condutas, que vão estabelecer, que nasceram dentro de nós. Aquelas que são de sua mesma, do ser em você mesmo. E assume as consequências, e a pessoa passa dali para frente, e essa é uma das coisas mais difíceis a serem feitas, assumir as consequências dos seus hábitos perante a vida. Você é agente de você mesmo. Você é fonte de você mesmo. Você interage com você mesmo. Você gera a sua dor ou a sua alegria, a sua paz. Você faz ela aumentar ou diminuir, desde que você se propõe a olhar para você, a trabalhar com você, a se compreender dentro daquelas coisas, uma série de situações são eliminadas e os verdadeiros valores são estabelecidos por você, no que você acredita, no que vai a sua fé, no que você busca no mundo, na sua possibilidade de trocar, e nada assim, né, extraordinário, mas coisas do dia a dia, o seu relacionamento com as pessoas mais íntimas da sua família, os amigos que você tem mais vínculo, os prazeres que você tem nas pequenas coisas que nós nunca realmente não prestamos atenção, né? As coisas das palavras que recebemos, dos apoios que recebemos. Nós descobrimos na pandemia que abraço faz falta, que nós queríamos abraço, né? Que havia possibilidade do Regi, por exemplo, de abraçar as netas. Ele está desesperado que ele não podia abraçar as netas, né? E as 3 pessoas estavam deixando ele desesperado de não poder receber aquela troca. É a festa diária deles, buscar eles na escola, trazer, levar a coisa e ficar bem conversando com eles pela rua. De vez em quando eu mexo com ele na rua, assim. E ele vem vindo com as netas contando os casos para ele. E isso, de repente, passou a ficar improvável, impossível, perigoso. Não é assim. E a gente começa a perceber como aquilo faz falta, como aquilo é bom, como é gostoso ouvir alguém. Eu sou o rei dos chatos. O Jean sabe disso. Porque, assim, eu tenho vontade de falar com alguém, eu começo a ligar. Aí eu quero falar, nem que seja para falar 15 minutos.
mas eu ouvi a voz e estou satisfeito. Né? Aquilo interage, porque são pessoas com quem eu troco, com quem a energia se retorna e que a gente abre a perspectiva. Né? Então, tem algumas pessoas que eu amolo mesmo. Certo? De vez em quando eu ligo. E gosto quando ligam para mim também. Né? Mas a gente vai aprendendo a assumir as consequências dos nossos hábitos. Se nós plantamos separação, nós vamos colher separação. Se nós vamos plantar união, se nós vamos plantar integração, se nós vamos plantar solidariedade, nós vamos colher solidariedade. Todo o seu verbo, tudo aquilo que Jesus falava, estava dentro e vivo dentro da linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para repercussões sociológicas e espirituais, éticas essenciais e morais seguras através do diferente período da humanidade. Então, tudo aquilo que ele trouxe e aquilo perdura até hoje. Atravessou os séculos, chegou até nós e nós ainda hoje estamos discutindo o evangelho dele. Ele nos convida a pensar. E se nós pensarmos que o evangelho já trazia isso lá, há mais de 2020 anos atrás, nós estamos evoluindo e percebemos a evolução da humanidade, o aprendizado, e que cada aprendizado, as frases e aquilo que ele nos trouxe, nos dá uma outra forma de visão e nos abre o espaço. Agora, o que ele sabia que tornava-se necessário que a ciência pudesse corroborar-lhe os postulados, oferecendo à razão os meios de aceitação compatíveis com as exigências das leis primitivas e dos dogmas controladores. Durante o intervalo das palavras que ele nos deixou até a chegada da doutrina espírita, nós temos o quê? Nós vivemos um processo confuso desenvolvido pelos homens e a cabeça das épocas, onde se estabeleceram um monte de coisas não muito compatíveis com toda essa experiência da vivência do amor. Né? Se criou regras muito fechadas, se criou dogmas controladores, se criou uma igreja que pesava dentro do seu processo, que era punitiva dentro dele, certo? E que você tinha que negociar o seu perdão. E negociar o seu perdão era você fazer alguma coisa para que a igreja reconhecesse que você fez, então aí você poderia ser perdoado. Era um negócio muito louco. Isso eu não estou falando só da Igreja Católica, foram todas aquelas que originaram-se dela, inclusive. De algumas que trouxeram, inclusive, desses preceitos e essas regras todas, essas leis, das religiões existentes antes, dos vários deuses, das várias ações do Deus punitivo, que te cobrava se você não fizesse o que ele queria que você fizesse. Não foi isso que o Cristo nos trouxe. E aí a ciência começa a corroborar, ela começa, demora, mas ela começa, sem se perceber, ela começa a provar que algumas coisas, tudo aquilo que estava sendo dito através das palavras e das lembranças do Cristo e de tudo que passou a ser estudado depois, tinha uma razão de ser. Passam a se desenvolver de uma outra forma. Nós conseguimos, inclusive, descobrir que a Terra era redonda, apesar do coitado lá ter sido morto por causa disso. Na realidade, que as coisas iam evoluir. O mundo foi aprendendo uma série de coisas. Se nós formos buscar todo o processo do estudo do Darwin, nós vamos descobrir como se vivência na natureza começa a dizer a presença de Deus está aqui, porque como é que isso pode acontecer? Nesse tempo todo que nós vivemos, o homem chegou à Lua, apesar de alguns ainda não acreditarem nisso, certo? Mas ele chegou à Lua. Ele descobre a Lua e descobre o planeta e descobre tudo aquilo que vivencia
E nem por isso os poetas perderam a possibilidade de usá-la como fonte de energia e de encontro e de muita coisa positiva. E aí a perceber que ela muda as nossas marés, que ela constrói um processo enorme dentro disso, e o homem vai para as novos mundos, novas descobertas, ele vai crescendo e evoluindo. Esta ciência foi nos ensinando uma série de coisas sem se focar neste processo, mas mostrando que a natureza, o mundo à nossa volta é muito maior e muito mais perceptível e sensível se nós nos abrimos a ele. Nós só nos abrimos a ele na hora de destruí-lo. Isso a gente sabe fazer. Mas nesse caminho todo, durante esse tempo todo, missionários, né, pelo mesmo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente mergulhando no corpo, combatiam a sombra coletiva, libertando o ser daquela que nele predominasse, mediante o esforço de adaptação às conquistas da inteligência e da emoção. Era bem isso. Evidente que a sombra existia no nosso meio e ela está sendo combatida e é combatida até hoje, mas uma enormidade de espíritos reencarnam e passam como missionários a trabalhar no meio da humanidade, né, e alertando as pessoas e ajudando que elas se livrem dessa sombra coletiva, que elas percebam muito maior do que essas limitações impostas por uma série de correntes de pensamento, de imposição, de uma série de coisas. Elas começam a nos mostrar que, antes de qualquer coisa, nós não somos nem direita, nem esquerda, nem centro. Nós somos seres em processo, em evolução, e que a grande força de todos nós é a hora que nós nos reunimos e geramos algo de bem para toda a comunidade. Isso faz a gente crescer e evoluir. Seja essa comunidade de 4 ou 5 pessoas, seja ela de muito mais gente. Mas que a gente está produzindo e nos encontrando no meio desse caminho. Eu acho que isso é o que a gente tem que começar a pensar. Evidente que nessa perspectiva, né, e na perspectiva da psicologia profunda, a lei do amor está inserida, está incerta, bonito o verbo nesse tema, no ser legítimo, trabalhando sem cessar face ao fatalismo da evolução nele predominante, ao tempo em que os conceitos de imortalidade, da comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico gerador da felicidade humana. Se nós formos pensar dentro desse processo, psicologia é estudo da alma, na sua tradução completa, e mergulhar profundamente nesta ação e nos perceber transcendentes aos limites estabelecidos, e que o nosso processo é transpessoal, a gente vai e se divide com aqueles que nos cercam. Tudo aquilo que nós vivemos o ano passado, todas as experiências vividas nos nossos encontros pelo Cáritas, toda a oportunidade que tivemos de refletir, de pensar, de imaginar, de sentir a troca, tudo isso faz com que nós começamos a perceber o quanto nós redimensionamos o nosso caminho. E nós vamos muito além desse limite apertado. E nós os transcendemos ao nosso medo, à nossa ansiedade. Ela não deixou de existir, mas ela pôde ser encarada e enfrentada. Eu posso ser eu posso renovar a minha vida, eu posso reconstruir a minha jornada. E nesse meu reconstruir eu não vou perder nada, porque a única coisa que eu poderia perder, ela está aí viva em mim, que é o amor, que é o sentimento, que é a energia afetiva que me ligou a todo e a tudo. Isso eu não perco. Independente da pessoa estar aqui, encarnada ou não estar mais, eu estou em interligação completa com ela.
porque há um sentimento, há uma emoção, há uma energia sendo vivenciada nesse momento e que me faz crescer, isso que é profundo. Eu percebo que eu sou muito mais do que esses limites da matéria, porque eu consigo trocar dentro das situações mais confusas, eu consigo encontrar paz quando eu busco essa integração interior. Quando eu olho para mim e percebo, olha, eu já fiz e já venci muitas coisas, por que eu não vou vencer mais essa? Por que eu não vou trabalhar? A Inês e o Nakamura me disseram agora há pouco, antes de nós começarmos, que ambos tiveram Covid. E ambos estão aqui, firmes, lutando pelo processo da continuidade. E eles já têm um pouco mais de 25 anos. Certo? Então, na realidade, eles estão transformando este caminho e nos ajudando a crescer juntos, nos dando estímulo. Você olha para o Carlito e o Carlito está ali cobrando de nós. Pô, vocês estão parados por quê? Eu estou aqui, estou funcionando, estou pensando. Tenho altos e baixos? Claro que tem altos e baixos, todos nós temos. Tem um momento que você acorda de mau humor, certo? Tem aquele dia que tem alguma coisa que está ali comunicando. Mas aí é a hora que é a hora de olhar para dentro de você e ver o que é que está incomodando. E perceber que existe alguma maneira de melhorar aquilo. Que às vezes eu posso até estar dando importância maior do que aquilo tem na realidade. E estou me deixando dominar por uma série de outros sentimentos que não vão levar a nada. Então, abrir novos horizontes para amadurecer e buscar esta felicidade, e ele diz bem, essa felicidade humana, quer dizer, não é a felicidade de ganhar na loto, não é a felicidade da viagem maravilhosa, não é a felicidade de ter a casa incrível, mas é a felicidade de estar bem contigo, bem com o outro, e de você ter a certeza de que você pode e vai construir um mundo melhor e vai levar essa energia com você, porque você é eterno. Porque você é um espírito em evolução e que você tem toda uma condição de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que esse é o caminho mais lindo que nós temos para percorrer. E eu acho que era bem isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado.